Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor então por isso. Aleluia. Quem vai sonhar o sonho de Deus, diga eu. Oh, glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Sentem-se, por favor. Que bom que estamos aqui nessa alegria de servir a Deus. Amém? Eu vou pedir para eles colocarem na tela Gênesis 12. Eu queria que você anotasse tudo, você registrasse, porque é muita informação para um dia só, né? Mas vai valer a pena. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vou pedir para eles colocarem na tela, para ficar mais fácil. Na Bíblia Sagrada nós vamos observar hoje que os primeiros patriarcas, o Abraão, o Isaac e o Jacó, e depois José, que deu continuidade àqueles sonhos, a promessa de Deus de fazer de Israel uma grande nação, aquilo começou lá atrás. E por muito tempo eles passaram por provas, por provações, por situações que realmente testariam a fé deles e o caráter. Provaria a fé daqueles homens e provaria o caráter deles. E hoje na nova aliança não é diferente. Antes de Deus colocar uma grande bênção na tua mão, fazer você sonhar coisas grandes, Ele primeiro vai provar a sua fé e vai provar o seu caráter. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim, vamos ler? Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí no versículo seguinte, no 2, ele fala, e far-te-ei uma grande nação, abençoarei, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... Deus dá uma promessa para ele. Deus dá para ele uma promessa de que ele seria uma nação. Só que havia algo a ser feito. Qual que era a primeira coisa que ele tinha que fazer? Sair da sua nação, sair lá do seio onde viveram os seus antepassados e ter que ir para uma terra que ele nem sabia onde é que ficaria. Ele teria que abrir mão daquilo. Sair da sua terra natal, se distanciar das pessoas que ele tinha uma certa segurança e viver independente deles. Isso nunca foi fácil, é ou não é? Nunca foi fácil. Todo mundo que um dia saiu da sua terra, a priori ele não saiu com aquela felicidade. Ele saiu por uma necessidade, por alguma coisa que aconteceu. Geralmente, pessoas que às vezes nasceram em determinados lugares, lá ele tinha uma certa segurança com a família. Só que o tempo passou e a pessoa precisou sair daquele lugar para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse viver algo maior, que naquele lugar ela não poderia viver. Então Abraão tinha uma promessa, tinha algo para viver. Deus começou a vislumbrar um sonho para ele. Você vai ser uma grande nação. Aí ele estava lá, ele já tinha sua esposa, Sarai, e ele tinha um sobrinho que ele cuidava dele, né? O pai desse rapaz morreu e ele cuidou desse rapaz, que era o Ló. E ele sai, obedece a Deus. Ele vai em direção àquilo que Deus estava falando para ele. Só que nesse percurso ele foi provado. Aquela coisa de a esposa não gerar filho era uma prova de Deus. Deus podia fazer aquilo, mudar de uma hora para outra? Podia ou não podia? Podia, tanto é que depois Deus deu para ele. Mas aquele tempo em que a esposa não pôde gerar era uma prova para saber se ele ficaria firme naquele sonho que Deus deu para ele de ser uma grande nação. Infelizmente o Abraão foi reprovado. Que a mulher um dia cansada, já estou ficando velha, não gero filho, diz assim para ele, entra a minha serva, você vai ter um filho com ela, e o filho da serva é meu. E ele caiu na besteira de ouvir o que a mulher falou e de deixar de lado aquilo que Deus um dia falou, que ele seria pai de multidões, mas não era com a serva, era com a esposa. Vê que nesse percurso de tempo ele prosperou, ele cresceu, porque para ter serva era alguém que tinha condição. Ele tinha uma condição, ele chegou numa terra que ele não conhecia, e lá ele se estabeleceu e ele foi prosperando. Mas a prova dele era, não tinha filho. E era só ficar firme. Deus iria dar aquilo que ele precisava. Isso aqui já é uma primeira lição para nós. Tem coisas que não aconteceram ainda, mas você está no caminho certo. Só faz o quê? Fica firme, espera. Vai acontecer. Às vezes nós somos muito apressados, queremos que aconteça logo, exigimos às vezes até de Deus, Deus faça. E Deus sabe o tempo certo para cada coisa.
Quem sabe às vezes não é Ele provando um pouco mais o nosso coração para depois nos abençoar com coisas maiores. E às vezes nós estamos já querendo algo, às vezes inferior, quando Ele está preparando algo maior. Aí lá no capítulo 17, eu vou ler com você o versículo 1 também, vou pedir para eles colocar na tela, vai ficar fácil para a gente. Diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão, ainda não era Abraão, né? Veja que se passaram um bom tempo aí, e ele continuava com o mesmo nome no diminutivo. E disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus começa a tratar com ele de um assunto. Como eu falei para você, ele teve um filho com a serva. Isso fez com que a obra que Deus tinha para ele atrasasse ainda mais. Ele tinha 86, agora ele tinha 99. 99 anos. 13 anos é muito tempo, gente. E durante aquele tempo todo ele não falou com Deus e Deus não falou com ele. E ele nem sequer provocou a Deus naquele tempo. Que quando Deus não falava com ele, ele poderia chegar diante de Deus, se arrepender e falar sério com Deus. E Deus ouviria sim ou não. Mas ele não fez isso. Foi Deus quem falou com ele. Se apresentou para ele: Abraão, anda na minha presença e volta a fazer um concerto comigo. Volta e faça uma aliança que você quebrou lá atrás. E o Abraão aceita. Se você ler a sequência, não vou ler tudo por causa do tempo. Mas o Abraão, a Bíblia fala que ele cai com o rosto em terra, ele se prostra e ele concorda com aquilo que Deus falou. E a partir dali ele faz uma nova aliança com Deus. Um ano depois, ele já estava com 100, a esposa com 90. Ele está fazendo o quê? Balançando o nenenzinho, o Isaac, no colo. O Isaac nasceu. Só que o tempo vai passando, o Isaac nasce. Depois você lê com calma o capítulo 21. Porque nasceu o Isaac. Mas nessa mesma proporção que nasce o Isaac vai crescendo. Aí ele faz uma coisa. Deus dá uma ordem para ele, que a mulher pediu, né? Não vai dar certo o nosso filho Isaac viver no mesmo lugar que o seu filho com a serva Agar, o Ismael, vive. Não vai dar certo. Primeiro que ele já tem 13 anos de idade, o nosso bebê vai nascer, né? Era 13 anos, a diferença de um para o outro, quase 14 anos. E não vai dar certo eles viverem juntos. Despede a serva Agar e despede quem? O Ismael junto. E aquilo deve ter sido doloroso. E por mais que não fosse filho da esposa, fosse da serva, mas era filho dele. Por mais que Deus não tivesse um compromisso, uma aliança com aquele rapaz, com Ismael, mas ainda assim era filho de Abraão. E ele tem que fazer o quê? Despedir. Isso era uma prova. A gente não quer nem imaginar isso, né? Imagina você ter que despedir um filho de casa. Só se ele tiver velho já e tenta na hora de casar e se vira, meu amigo, né? Mas mesmo assim ninguém faz isso, é ou não é verdade? Ninguém faz. Deixa ele viver aqui, ele ajuda em casa, na hora que ele casar, ele quiser seguir a vida dele, ele vai. Mas ele recebeu uma coisa muito dura, isso ali era uma prova. Para que se cumprisse aquela promessa que ele seria uma multidão de nações, os filhos não poderiam crescer juntos. O Ismael, que era o filho da serva, com Isaac, que era o filho da promessa, da esposa. Eles não podiam crescer juntos. E tinha? Isso aqui era doloroso. Aí ele despede, ele obedece, despede o filho, está lá no capítulo de número 21, também na parte final. Aí no capítulo 22, Deus aparece para ele. E fala para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Ele estava se referindo ao Isaac, já tinha passado mais alguns anos. O Isaac já era um rapazinho. Aí Deus fala com ele: vai lá para o monte, para o Moriá, né? Foi cantado aqui. Vai lá para o Moriá. E lá você vai fazer o sacrifício do seu filho para mim. Imagina isso, né? Você ouve uma voz, a voz de Deus, audível, falando para você: você vai levar o teu filho lá para o monte, e lá você vai sacrificar ele para mim. O Abraão fala, levanta de madrugada ainda, não avisa para a mulher, porque se avisasse para a mulher, ela não ia deixar. Se contasse o sonho para ela, ela não ia concordar com aquilo. Por isso você tem que ter muito cuidado com os sonhos que você tem, que Deus te dá. Porque você recebe o sonho
E às vezes você conta para alguém, ainda às vezes é até o cônjuge. Tem casos que tem casos que dá para segurar, agora tem casos não, que tem que ser explicado mesmo. É casal, é uma só carne, tem coisas que tem que ser explicada na lata. Mas aquilo era um propósito dele com Deus. Então aquilo era dele com Deus, não tinha nada a ver com a esposa. Era só ele obedecer. Deus queria provar o coração de Abraão. Porque o menino estava crescendo, era Isaquezinho para cá, Isaquezinho para lá. E Deus falou, e eu? Cadê meu compromisso? Hã? Então faz o seguinte, traz o menino, eu quero provar o coração do Abraão. Trouxe. Ele está subindo, caminhando ali 3 dias. 3 dias de caminhada é muita coisa, né? 3 dias caminhando. Quando ele chega lá na beirada no interior a gente fala beirada. Na beirada lá do monte, né? Na ribanceira. Que ele olha aquele montezão lá em cima. Ele disse, está chegando a hora. Ele falou, ó servos, vocês fiquem aqui. Que eu vou com o menino lá em cima. Nós vamos adorar e vamos voltar. Ele já foi provocando Deus, chamando a existência. Deus vai me mandar meu filho de volta. Isso só pode ser uma prova de Deus comigo. E obedecendo. Porque Deus tinha dado uma promessa, que ele seria pai de multidões. E não era do jeito dele, era do jeito de Deus. Aí tá lá, sobe, chega lá em cima, começa, o menino já inteligente, né? Já sabendo das coisas, como é que fazia o sacrifício, porque ele como um bom pai ensinava. Aí tá lá, tem o cutelo aqui já para imolar o animalzinho, a fogueira tá pronta, o negócio aqui tá preparado para colocar o bichinho em cima, para sacrificar. Aí o menino olhou tudo aquilo, pai, tá tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá para si o cordeiro. Né? Na hora que ele coloca o menino lá em cima, que ele amarra o menino percebe que era ele o cordeiro, que ele pega o cutelo para levantar e imolar o menino, ele ouve uma voz de Deus falando, olha, não toque no menino porque eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Aquilo era uma prova ou não era? Era uma prova. E o pior é que não parou por aí. Ele desce do monte. Depois você lê o capítulo 23 de Gênesis. Quando ele desce lá com Isaac, eles chegam lá na casa. Não demora muito, a mulher dele faz o quê? Morre. Isso é ou não é prova, gente? Acho que vocês estão muito ainda quietos. Mas é ou não é uma prova isso? Primeiro ele tem que despedir a serva com o filho mais velho, que não era filho dela, que era filho da mulher. Aí ele vai lá, tem que sacrificar o filho. Lá Deus provê, graças a Deus, agora está tudo resolvido. Não vou ter problema com outro filho, com esse, da mulher, da serva com a minha esposa. E o meu filho que Deus me devolveu, não vamos ter problema. Ele desce lá, a mulher morre. Ele agora vai ter que ficar sem a esposa. Aí mais um pouquinho vai passando, lá no capítulo 24, Deus dá uma ordem, Deus trabalha dentro do coração dele e faz ele lembrar. O Isaac já está com 40 anos agora. Isaac com 40 anos de idade ainda solteiro. Né? 40 anos ainda, solteirinho. Não vou perguntar para não constranger ninguém. Mas está lá, o Isaac com 40 anos, solteiro, oh, meu Deus. Mas naquela época era normal. Hoje é que as pessoas são meio apressadinhas. Com 15 já querem alguma coisa, né? Não tem nem onde cair morto. Não vou falar morto, vou falar vivo, né? Não tem nem onde cair vivo e querem alguma coisa. Mas tudo bem. Aí Deus fala com ele. Está na hora de procurar uma moça para casar com Isaac. Daqui a pouco, a mulher já foi, daqui a pouco é você. Ainda era mais nova do que ele, né? Está fazendo hora extra. Daqui a pouco é você. Então faz o seguinte, procura uma das moças para casar. Isso Deus tratando com ele, não está escrito. Tá? É que sou eu que estou falando. Deus tratando com ele. Porque ele ficou durante a vida toda sem se preocupar com isso, agora ele está preocupado? Isso ali é Deus dando um toque para ele. Desperta lá para o filho. Manda o servo ir lá, o servo vai. E aí o servo volta de lá com a moça, a história você já conhece, eu vou só resumir. Aí traz a Rebeca, né? Que era da família lá dos pais. Dos tios dele, né? Era prima e irmã que ele chamava. Aí estava lá, ela volta, quando eles chegam lá, ele começa a observar ela começa a observar ele. É de Deus e vamos casar. Ele casa. A história de Abraão, basicamente, naquela parte ali, ela dá uma encerrada. A promessa ainda não se cumpriu. Farei de você uma grande, ainda não se cumpriu. Até então era só um sonho, mas ele estava passando pelas provas.
Aí o Isaac casa. Só que quando o Isaac casa, ninguém naquela época fazia exame. Hoje as pessoas fazem exames antes de casar, né? Saber se a pessoa tem alguma doença, sífilis, se tem HIV, se tem não sei o quê. As pessoas pedem prova disso, né? Pedem prova. Se você já teve alguma coisa, né? Questão aí de saúde. E tem gente que é de desconfiança mesmo. Tem uns que é só por questão de saúde. Outro é desconfiança. Pede prova, né? Me dá os exames para ver se está tudo normal, porque eu não quero me casar e ficar doente. Aí não tinha exame. Aí ela casa com ele. E aí ele passa um tempinho. Naturalmente, quando o casal tem contato, naquela época não tinha nada que previa, né? Tinha contato, fazia o quê? Vinha logo as crianças, engravidavam. Eles casam, começam a ter contato e nada. Nada dos guri. E, mas que diabo é isso? Aparece um menino. Que história é essa? Ela era estéril. Mais uma prova. É ou não é verdade? Mais uma prova. Não bastasse o pai ter passado por essas provas todas, agora vem quem? O filho Isaac. Prova. Como é que vai ser isso? Segundo o que a lei permitia, né? Era uma permissão, não era vontade de Deus. Se o cidadão não tivesse filho, a serva poderia entrar ele, como o pai dele fez, o Abraão. Só que ele era inteligente. Ele já tinha observado. Durante a vida, o meu pai, infelizmente, falhou e atrasou o plano de Deus por conta dessa desobediência. Eu não vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez. Eu pego dele um bom exemplo. O mal eu faço o quê? Deixo de lado. Isso aqui é uma resposta para a gente. Amém, pessoal? Porque os meus pais foram muito maus, mas teve muita coisa boa que ele fez. Independente de quem foi. Tem um lado bom que você absorve e o lado ruim você faz o quê? Você lança aquilo fora, não leve isso em consideração. São os seus genitores. Foram importantes e são até hoje, ainda estão vivos. Glória a Deus. São. Nós devemos respeito, honra. Segundo a Bíblia Sagrada, isso nos acrescenta anos de vida. Isso é promessa. Mas voltando à questão. Está lá o Isaac com a mulher estéril. A Bíblia fala que ele passou 20 anos orando por ela instantemente. Aí ela gera um filho. Ou melhor, 2. Não dorme não, gente. 2. 2 filhos. Ela está um dia lá angustiada. Meu Deus, será que eu estou com uma diarreia, um negócio? Não, não é nada disso. Eram as crianças degladiando-se dentro dela. Era o Jacó e o Esaú. Ou melhor, Esaú e Jacó. Como foi a ordem, né, de nascimento. Os dois. Está lá dentro dela e aquela luta. Eu quero abrir com vocês o capítulo 26 de Gênesis. Vamos lá? Gênesis 26. Do 12 por 26 já teve bastante história, né? Mas tem mais. Gênesis 26. Até chegar no 47 tem muita história. Gênesis 26. Versículo 1. Graças a Deus ele perseverou 20 anos. A mulher gerou. Vem 2 filhos de uma vez só. Fosse no interior era négua só. Dor numa lapada só. Né? Dor de uma vez só. Tá lá as crianças. Nascem. Bonitinho. Um lisinho, um peludinho. Os dois são bonitinhos, não é? Quando estão bebezinho é. Um lisinho e outro peludinho. Aí eles vão crescendo, já estavam ali nesse capítulo 26, os meninos já eram uns pré-adolescentes. Aí vem o capítulo 26, versículo 1. Outra prova. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de... Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu... Aí vem o versículo 3. Sensacional. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão. A aliança com Abraão foi no capítulo 12. A aliança com Isaac foi essa aqui no capítulo 26, no versículo 3. A aliança de Deus com Isaac foi essa. Qual foi a aliança? Peregrina nesta. Você saiu de lá por conta da fome, mas não vá para o Egito. Fica onde eu estou
te dizendo. E o Isaac teve que ser extremamente obediente, pessoal. E ele ficou naquela terra. Se o Isaac tivesse descido para o Egito, tinha dado problema. Se o Isaac tivesse ido para o Egito, os seus filhos Jacó e Esaú seriam criados aonde? No Egito. Eu não sei se a história seria a mesma. Provavelmente não, né? Porque o José depois, descendente de Jacó, foi justamente levado para onde? Para o Egito. Mas foi num tempo muito distante disso. Lá na frente. Aquele tempo não era tempo de descer para o Egito. E ele obedeceu, ficou lá. Peregrinou naquela terra. Se depois você lesse a continuação, vai falar que naquela terra ele plantava, e apesar da terra ser uma terra seca, ele plantava um grão e produzia quantos? 100. Um fruto gerava 100 outros frutos. Isso porque ele estava onde? Na obediência. Na hora da prova ele estava fazendo o quê? Obedecendo. E tem gente que na prova murmura. Por que Deus isso? Minha mulher estéril, só me deu agora 2 filhos. E agora vem essa fome. Ô, meu irmão, Deus já abençoou. Nós já passamos por um tempo difícil. E vão surgir outros. Verdade ou não? Vai surgir problema daqui para frente? Vai ou não vai? Ô, meu Deus, eu estou orando, vim domingo na igreja e tem um problema hoje para resolver. Deus já te deu a capacidade para resolver, fique em paz. Ele te deu a palavra, é só obedecer ela. Ela é a que vai nos guiar para sair daquela situação difícil e que vai nortear os nossos caminhos para chegar no lugar que tem que chegar. E acabou. Pronto. Problema resolvido. E o Isaac obedece, fica. Segurou firme naquele lugar. Aí o tempo passa. Passou aquela fome, eles prosperaram. Começa a haver um problema. Ele começa a envelhecer. Um dia, o Esaú cansado, volta do campo, você já conhece a história. Estou cansado. O Jacó era um moço de casa, ajudava a mãe em casa. Ele não era massa fina, diga-se de passagem. Amém, gente? Ajudar em casa não se torna massa fina, né? Eu ajudo a minha mãe em casa. Você não está fazendo mais do que uma obrigação, né? De ajudar em alguma coisa. Isso é para homem ou para mulher. Amém? Claro que a mulher, eu acredito que eu particularmente vejo assim, né? Eu particularmente não sou muito de cozinha não, a não ser para comer. Você me vê na cozinha comendo, né? Fazendo outra coisa, né? Mas, né, tem cara que gosta de mexer na comida, fazer um negócio, às vezes faz até melhor do que algumas mulheres. Mas no caso lá do Jacó, ele era aquele rapaz que ajudava na coisa, ele já tinha um manejo da cozinha. Ele estava lá preparando, o irmão dele chegou cansado do campo, o irmão dele, me dá um pouquinho desse caldo. Ele falou, não, se tu me vender a tua primogenitura, aí eu dou. Aí o Esaú, estou cansado desse negócio, que negócio de primogenitura, isso me serve de alguma coisa? Desprezou a primogenitura, deu para o Jacó. E o Jacó deu para ele o quê? Prata. Aí começa ali a guerra. Depois de um tempo, o Isaac já está velho, entrado em dias também, as vistas já não estão melhores, não estão boas. Aí a própria mãe, que tinha ouvido uma promessa, que o maior serviria ao menor, ela guardou aquilo para ela, ela gostava mais do Jacó, e o Esaú gostava mais, e o Isaac gostava mais de quem? O pastor Fernandes esteve aqui na vigília. Quem lembra da vigília que o pastor Fernandes pregou? Quem estava aqui? Falou sobre preferências, né? Cuidado com as preferências, prefere isso, prefere aquilo. Você pode estar desperdiçando muita coisa por causa de preferência. Aí ele foi e, infelizmente, tomou o lugar do seu irmão na hora que ele foi tomar a bênção na frente. Ele já seria herdeiro da bênção, independente de ter comprado a primogenitura ou não. Mas quando ele vai à frente, né, do seu irmão, prepara o guisado como a mãe dele preparou, pediu, né, que não foi ele que preparou, foi ela que preparou, né, enganaram lá o pai, ele usou a roupa peluda, porque ele era liso, o irmão dele era peludo, né, para poder enganar o pai. E na hora o Isaac ainda teve até discernimento. A pele é de Esaú mesmo, mas a voz é de quem? Era para ele ter aberto o coração ali.
que ali gerou um problema muito grande para ele. Por causa dessa situação, agora vai finalizar a história de Isaac, né? Que Isaac daqui a pouco não vai estar mais na história, ele entra a questão do Jacó. As provas começam agora com Jacó, que vem debaixo daquela herança. Até agora, ainda não era pai de multidões. Até agora só tinha o avô, o Abraão, só tinha o pai, o Isaac, só tinha os filhos, Esaú e Jacó. Só. Não tinha como multiplicar só com 4 homens. A nação não teria como crescer só com eles. Sem falar que eles estavam ficando velhos, né? Aí ele está lá, Jacó, o tempo passa, o pai dele dá uma palavra para ele. Capítulo de número 28, rapidinho. Capítulo 28, Isaac dá uma bênção para o Jacó. Versículo 1. Gênesis 28, 1. E Isaac chamou a Jacó e fez o quê? E ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. 2. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. 3, até o 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão. Isso aqui foi a bênção do pai para o filho. Ele disse: ainda não chegou a concretizar-se isso comigo. Com Abraão, meu pai, começou. Passou por mim. Mas agora que isso se concretiza em você. Porque no 4 ele diz: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Ele fala: com Abraão, meu pai, não se concretizou, apenas começou. Comigo também, depois de tanta dificuldade, de tanta prova, deu para vislumbrar alguma coisa. Mas agora começa a se concretizar em você, Jacó. Só que quando Jacó recebe essa palavra do seu pai, ele foi despedido dali e foi mandado para ir lá para a família do tio dele, que era o Labão, irmão da mãe dele. Ele foi enviado para lá por um motivo. O seu irmão procurava fazer o quê? Matá-lo. Isso aqui deve ter sido o Abraão, o Isaac falou isso para o Jacó, mas ele deve ter falado com uma tristeza muito grande no coração. Meu filho, sai daqui, só não case com as mulheres lá dos povos estranhos, não. Não se envolva com elas, não. Se envolva com gente de Deus, para que Deus cumpra a aliança que Ele fez conosco. Vai lá na terra do seu tio, irmão da sua mãe. Mas ele falou aquilo com o seguinte aspecto: o seu outro filho queria matar ele. É triste o pai ter que despedir um para bem longe, porque o seu irmão, o outro filho, né, queria matar. É uma dor muito grande. Só quem passou por isso sabe. Tem que sair daqui urgente, porque teu irmão não quer nem ver tua cara. Isso aqui era uma prova tremenda. O fato é que o Jacó ele vai ter que sair, mas a mãe que ele ama tanto e que durante a vida zelou tanto para cumprir alguma coisa por ele, ele ia ver ela pela última vez. A partir daquele dia que ele saísse e fosse lá para Arã, para onde seu tio, onde ele ia construir família, ele nunca mais iria ver a sua mãe. Isso aqui deve ser uma prova daquelas. Sabe que você vai ter que ir bem para distante, você não sabe se vai ver mais determinadas pessoas. E ele não foi na bênção, foi na bênção do pai. Mas ele foi por conta de um problema familiar. Mais uma prova. E os sonhos, até agora, nada de se concretizar. Aquilo que Deus falou até agora, ainda nada. Só problema. Só dificuldade. Se fosse no interior, dificuldade. É mais difícil falar de dificuldade, né? Acerta mais o dificuldade que o dificuldade, né? Mas voltando aqui à nossa questão, isso é só para você não dormir. Não, você vai dormir aí. No capítulo 31, eu vou ler com você, vamos lá? Capítulo 31. No 29, no 28 ainda, o Jacó ele teve uma visão de uma escada. Enquanto ele estava indo em direção, ele saiu de lá, de onde seu pai estava,
e foi em direção a Arã, como o pai falou para ele ir. No meio do caminho ele deita num local, lembra da pedra? Inclina a cabeça na pedra e ali ele vai fazer o quê? Ele vai dormir. E naquele dormir dele ele tem um sonho. Qual foi o sonho que ele teve? Ele via lá os anjos subindo e descendo. Tinha uma escada. E os anjos subiam e desciam naquele lugar. Aí ele faz uma aliança com Deus. Ele carregava um azeite. Era moeda de troca na época, né? E aí ele pega aquele azeite, pega todinho, derrama sobre aquela pedra e faz uma aliança com Deus. Fez uma aliança. A partir de hoje, se o Senhor me der jornada feliz, pão para comer, veste para vestir, de tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. Mas de onde vem essa questão do dízimo? O avô dele, o Abraão, tinha dado dízimo lá para Melquisedeque, quando não havia lei. E nessa época aqui de Jacó também não havia ainda assim uma lei. A lei veio depois. É lá na frente, né? Com Moisés. Mas até então ali não tinha lei. E ele voluntariamente falou: se o Senhor me der jornada feliz, andar e chegar até lá, ter vestes para vestir, ter alimento para comer, em paz e em segurança, e voltar em segurança, certamente o Senhor será o meu Deus, voto de conversão, e de tudo que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. Aí depois disso, no capítulo 29, ele chega lá em Arã. Primeira coisa que ele olha: ah, tem uma moça bonita, filha do meu tio, é essa. Ele começa a gostar. O Jacó olha para uma moça chamada Raquel. Só que Raquel não era primogênita. A Raquel era o quê? Era a segunda filha. A primogênita era quem? Lia. Aí está lá ele: ah, gosto da Raquel. Fez uma aliança com o tio dele, o Labão. Aí começam as provas para o Jacó. Naquela época tinha que pagar um dote. Como ele não estava perto do pai, não tinha como o pai pagar o dote, ele tinha que fazer o quê? Para pagar. 7 anos de trabalho para pagar o dote e casar com a Raquel. Só que aí o tempo passa, ele paga aquilo, e aí ele vai casar com ela, e aí ele toma um vinhozinho. Você sabe que quando toma vinho, né? Era o suco de uva, mas puro, né? Extraído, tomado com bastante excesso, embebeda. Ele ficou meio tonto, meio alegre, foi dormir com a noiva, com a mulher que casou. Quando ele cuida que não, ele vê ela olhando para um lado assim, ela estava olhando para ele, mas ela estava olhando de lado, porque ela era vesga, né? A Lia. Aí ele olha: mas não foi essa aqui que eu casei, me enganaram. Aí o sogro dele falou: não, rapaz, é porque não pode casar a mais nova antes da mais velha. A mais velha primeiro tinha que casar. Era um padrão, uma tradição. Era uma coisa que tinha que ser respeitada. No meio deles era aquilo. Então tinha que fazer o quê? Respeita isso. Aí ele casa lá primeiro com a Lia. Aí ele vai ter que passar mais 7 anos para casar com quem? Com a Raquel, que ele amava. Isso aí era uma prova. Prova das grandes. Que agora ele não ia ficar só com ele, tinha que sustentar o quê? 2 famílias. Poligamia, né? Graças a Deus, hoje Deus não permite mais isso, né? E não permitindo, tem uns abençoados que quer pular cerca, pular muro, né? Esses aí tem que quebrar as pernas dele, que aí nunca mais vão fazer isso, né? Mas voltando à questão, ele passou aquele tempo. Depois disso, ele trabalha mais 6 anos para um pedaço de terra. Ao final de tudo, ele ficou 20 anos trabalhando para o seu sogro e, infelizmente, sendo enganado. Leia comigo Gênesis 31, vamos lá? Gênesis 31, capítulo 31, versículo 38. Olha só. Caminhando para a parte final. Gênesis 31, versículo 38. Estes 20 anos estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, quer dizer, nunca teve uma perca. E não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu rogava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão requerer. Quer dizer, se tivesse algum animal furtado, o sogro dele cobrava dele.
Ele disse, olha, nunca peguei nenhum para me comer por conta própria. Tudo o que era seu, eu cuidei. Aí vem o 40. E estava eu de sorte que em dia me consumia o calor e de noite o quê? A geada. O pastor do gado lá sofria muito com isso. De dia aquele calor que consumia, de noite aquele frio, a geada. Mas o meu sono foi-se dos meus olhos. Quer dizer, passava às vezes noites em claro, sofrendo, trabalhando, que nem um jumento. Né? E o salário dele era igual do professor Raimundo, ó. Desse tamanho. Que os mais antigos sabem, né? Aí vem o versículo 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi pelas tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. O Jacó estava passando por aquela luta toda, a gente olha, meu Deus, mas que sofrimento. Aí vem uma pergunta, será que não houve uma plantação para isso? Não? Eu acredito perfeitamente. Teve sim. Eu sei que tem muita coisa que ele não teria culpa se não fosse a mãe o incentivando a fazer. Aquilo aconteceria quando Deus quisesse, que o Esaú serviria a ele. Isso iria acontecer. Precisava a mãe querer meter a mão para fazer alguma coisa. Mas o fato é, infelizmente, ele passa por essa situação. Lá atrás ele enganou o pai. Agora, ele está sendo enganado pelo sogro, né? Eram as 2 coisas ao mesmo tempo. É a vida. Para analisar, ninguém me ajuda. Você um dia já parou para ajudar alguém? Porque hoje em dia a coisa mais difícil que tem é alguém ajudar alguém. Tem alguém doente, ninguém visita, ninguém sabe. Tem alguém assim, ninguém se preocupa com nada, nem uma mensagenzinha, às vezes da própria família. Quando cair numa situação difícil, também não espere que ninguém faça não. Você não está plantando para isso. Entende a gravidade? Bem isso que ele estava enfrentando. Por 10 vezes mudou meu salário. E ele estava fazendo certo. Ele não estava subtraindo nada do sogro dele. Mas lá atrás ele subtraiu do pai. A palavra, a verdade. Subtraiu a verdade. Mesma coisa que o Davi na caminhada, você vai lembrar. Davi corta a orla do manto de Saul. Só para mostrar para o Saul, ó, tive a oportunidade de tocar e não toquei. Aí lá na frente o Davi está velho, idoso já, chamava a mocinha nova para dormir com ele, só para dormir mesmo, que ele não podia fazer nada, porque velho não faz nada em nova. Só engano. Nem usando nada. Isso é só mentira. Aí está lá o velhinho, o Davi, querendo dormir com as novinhas para se esquentar e não se esquentava. Não conseguia se aquecer. Ele subtraiu algo do seu líder lá atrás. Ah, pastor, que é isso? É verdade. Sofreu muito. Poderia ter evitado, sim ou não? No capítulo 32, ele tem um encontro com um anjo. Ele pretende ir até Deus, até o seu irmão, para acertar a história dele com o irmão dele. Agora o Jacó já era casado com as 2 filhas do Labão. Ele tinha 2 servas, fora as 2 filhas. Era a Bila e a Zilpa. Ele tinha 4 mulheres. Vamos lá. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. 4 mulheres. Com essas 4 mulheres, ele tinha já 11 filhos. Ainda não, o Benjamim nasceu depois, mas tinha 11. Estava lá com os 11 filhos. Aí ele disse, agora eu vou até o meu irmão, porque eu quero acertar minha vida com o meu irmão. Deus me prosperou, eu já tenho 11 filhos, a palavra que nós seremos uma nação está começando a se concretizar. Mas é o seguinte, naquela caminhada, ele num dia, uma noite, no Val de Jaboque, vem um anjo e começa a estar ali, e ele agarra o anjo e começa a lutar com o anjo. Eu não vou lutar aqui, senão você vai correr, é um karatê. E começa ali, e começa, né? Vamos lá, e o anjo, ele segura o anjo e não solta. E o anjo querendo se desvincular dele, e ele não solta. Até o momento que o anjo pegou e fez isso na coxa. A coxa dele ficou desconjuntada. Essa parte aqui, ó, toda. Essa parte aqui do corpo ficou desconjuntada. Ele não tinha mais como andar e nem como se
ficar em pé. Isso aqui estava muito dolorido, né? Imagina alguém que tem um estiramento, dói, né? Imagina estar deslocado essa parte. Virilha, né? Aqui, deslocado. Tudo. Ele devia estar passando uma dor tremenda. Prova. Mas não soltou o anjo. Eu não solto se não me abençoares. E o anjo falou, então o que você quer que eu faça por você? Ele perguntou, qual que é o teu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Meu nome é Jacó. Falou, a partir de agora, teu nome não vai ser mais Jacó. Porque você lutou com o anjo e prevaleceu. A partir de agora, o teu nome vai ser Israel. Israel será o teu nome. Israel quer dizer príncipe, né? Príncipe de Deus. E príncipe é aquele que é herdeiro, né? De um rei. Então já estava começando a se desenhar o quê? A nação. Estava começando a se desenhar a nação. Aí está lá ele, as coisas vão acontecendo. Ele chega lá naquele lugar para ter contato com seu irmão em Gênesis 33. Quando ele chega lá, seu irmão diziam que o irmão dele vinha com rosto de guerra, com 400 soldados, homens prontos para o quê? Matar. Aí quando ele tem aquele contato com o irmão, ele pensou, eu vou colocar as servas na frente, com os filhos das servas, coloco a Lia aqui no meio, com os filhos da Lia, que era a primeira esposa dele, e vou colocar a Raquel atrás com José, que é os que eu amo, por último. Porque se acontecer deles matar esses aqui correm. Olha o pensamento dele. Né? Olha o pensamento dele. Olha o pensamento de muita gente. Se eu perder isso aqui, pelo menos com isso aqui eu fico. Deus não quer que você perca nada. Ele quer que todos os sonhos se concretizem. Glória a Deus, gente. Não vai perder ninguém. Ninguém. Aí, o irmão dele, quando ele chega diante dele, ao invés do irmão dele matar ele, porque ele já tinha mudado o nome, né? Não era mais Jacó, agora era Israel. A Bíblia diz que eles se abraçam, se beijam. Não era massa fina não, mas estava lá um abraçando o outro com toda a alegria do coração. Beijava o rosto, beijava o pescoço, são irmão. Amém, gente? É estranho um macho fazer isso com o outro hoje, né? Se for irmão, é pai, às vezes tudo bem. É um respeito, um zelo, uma honra. Mas macho com o outro não vai dar certo. Pela Bíblia Sagrada não. E mesma coisa as fêmeas. Aí vai dizer, pastor, não é cachorro? Macho e fêmea é cachorro, né? Quando o pessoal pergunta, você tem quantos filhos? Eu sou um macho e uma fêmea. Minha mulher diz assim, mas não são cachorro, né? É um rapaz e uma moça, é o correto, né? Mas voltando à questão, ele está lá, resolve a situação dele com o irmão. O tempo vai passando. Aí tem um problema. No Gênesis 35, ele tinha uma filha chamada Diná. Veio lá uns rapazes de Siquém estuprar essa moça. Problema, hein? Poxa, resolvi a situação com meu irmão, agora vem um problema com quem? Com a minha filha. As mulheres não eram colocadas na genealogia, né? Por isso que ele já tinha, ela 12 filhos com Benjamim, e ela não era contada, porque na época as mulheres eles não contavam na descendência, né? A mulher era contada na descendência de outro homem que casasse com ela. É por isso que na época ela tinha interesse em casar. Hoje as mulheres não têm interesse em casar, não sei porquê, né? Mas é tão bom, não é? Tão bom ter alguém para perturbar o juízo. Desculpa, não é isso não. Brincadeira, tá? Interprete mal. Mas estava lá, naquela situação toda. Aí vem 2 filhos que ele tinha, Simeão e Levi. Depois o capítulo 36 fala sobre eles. Simeão e Levi fizeram o quê? Uma rebelião contra o pai. Meu Deus, quanta luta. O tempo passa e quanta dificuldade. Aí lá no Gênesis 37, depois de todas essas lutas aí que você vê, é que aparece um cidadãozinho chamado quem, pessoal? Cruz credo, acho que os irmãos não estão entendendo nada não. Vamos para as paredes hoje. Apareceu um cidadão chamado José, que vai se destacando, que vai honrando o pai, que vai o tempo todo ali, o pai gosta dele porque é o filho da velhice. E na semana passada você ouviu aqui que nós falamos que ele antecipou, dando aquela túnica de várias cores para o seu filho, ele antecipou e expôs ele
né, de uma forma que prejudicou, de uma forma que atrapalhou. O José não estava preparado para aquilo ainda. O José ainda era muito menino. 17 anos é muito menino ainda para receber algumas coisas, para amadurecer mais. Ele recebeu aos 30, passaram-se 13 anos, né? E o José passou por aquela luta toda que você já conhece. E o José teve um sonho. E esse sonho nós vamos contar ele em outra oportunidade. Amém? Vamos contar ele em outra oportunidade. Quem viver, verá. Para a gente finalizar, capítulo 47. Aqui a gente finaliza. Capítulo 47. Versículo de número 7. 47 é o capítulo, versículo é o de número 7. Diga graças a Deus. Vamos ler. E trouxe José a quem? A Jacó. José já se tornou governador do Egito, já tinha trago a família toda colocada numa planície boa, estavam crescendo lá, estavam abastecidos. Aí o seu pai, que pensou que ele tinha morrido, né? O José tinha morreu meu filho, o filho que eu amo, o filho da velhice. É mais uma prova, né? Meu filho morreu, só me trouxeram a túnica dele aqui toda ensanguentada. Aí depois de 13 anos, 14 anos, ele descobre, meu filho está vivo. Imagina a emoção dele, né? Se ele tinha algum problema cardíaco na velhice, né? Por infarto era um dedinho só. Ele recebe, meu filho está vivo, vai para o Egito, desce agora que ele está lá. Aí ele vai para lá. Aí chegando lá, o Jacó vai apresentar o seu pai para o faraó. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de faraó. E Jacó abençoou a quem? Ao faraó. E faraó disse a Jacó, quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacó disse a faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são quanto? 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. O Jacó chegou ao final da vida dele com 130 anos. 130 anos ele estava expirando pela última vez. Ele estava lá no Egito, onde ele morreu lá, e depois foi levado para ser sepultado lá no sepulcro de Abraão e Isaque, os seus pais. Mas ele está lá, chega no final da vida dele, ele está diante da autoridade do faraó, que era o homem que liderava o Egito, que era a maior nação da época. Falou o seguinte, meu amigo, meu rei faraó, 130 anos são os meus dias. Ele já estava ali se despedindo, né? Porque ele fala, são os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais. Ele disse, os meus pais viveram bem melhor. E eu estou com 130 que foram mal vividos. Fico imaginando, hoje as pessoas morrem novas, né? 60, 50. Imagina que elas não viveram nada daquilo que Deus falou com ela, talvez, porque durante a vida ela deixou muita coisa de Deus de lado. Triste isso, né? Que a gente possa aproveitar, pessoal. Se estiver passando por alguma prova, passa. Faça que nem o irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não é só na letra da canção que a gente vai cantando e achando esse bonito, não. É na prática. Amém, gente? Na prática. Tem muita gente experiente nesse culto aqui. Você já passou por muita prova, verdade ou não? E você está firme até hoje. Fica firme. Mais ainda virão, vem, não tem jeito. Ele estava com 130 dizendo, os meus dias estão e eu vivi mal. Porque passei tempo fugindo do meu irmão, passei tempo aqui me dedicando ao meu sogro, para tentar alguma coisa, ter alguma coisa na vida. Dediquei muitos anos na caminhada lá com meu pai. E hoje eu olho para trás, vejo a família, mas vi muita coisa aqui também que poderia ter sido diferente.
E hoje nós vamos orar em cima disso. Amém, pessoal? Deus tem sonho para concretizar. Aqui a nação de Israel estava começando a ser formada. Os sonhos estavam começando a se estabelecer. Mas até agora, ainda não tinha o Estado de Israel. Ainda não tinha nada confirmado. Isso aconteceu lá na frente. E nas cenas dos próximos cultos que nós teremos, os próximos domingos, você verá. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus.